as excretas nitrogenadas, que você já está cansado de saber quais são, e você também está cansado de saber como elas são formadas, e também você já sabe que o nosso rim, claro, ele vai controlar não só a eliminação das excretas nitrogenadas, mas a quantidade de água que o nosso corpo terá. Você também sabe, provavelmente, que uma pessoa de 1,75 m, com seus 80 quilos, tem aproximadamente de 4,5 a 5 litros de sangue. E claro que você sabe, porque você já teve aula com o brilhante professor Leonardo, não sei se você lembra dele, que a nossa pressão, aliás, o nosso sangue, nosso sistema circulatório é um sistema circulatório fechado e obrigatoriamente o nosso sangue passa dentro dos vasos sanguíneos. E se você aumentar a quantidade de líquido dentro desses vasos sanguíneos, obrigatoriamente você tem hipertensão. Na verdade, existem várias formas da hipertensão, vários motivos para que você tenha ela, mas aqui a gente vai destacar dois para vocês que relacionam sistema excretor e sistema cardiovascular. Fechou? Então a gente vai pegar matérias lá do segundo período, com matérias agora para vocês do terceiro período, para a gente pensar um par de coisas que são bem legais e que acontecem muito na população. Olha só então, você sabe que a nossa pressão arterial até alguns meses atrás era classificada como normal uma pressão 11/7 e era aceitável até uma pressão 12/8, concorda? Hoje você sabe que uma pressão 12/8, com outras características, já é quadro de alerta para uma hipertensão sistêmica. Sim. Essa hipertensão sistêmica, ela pode ter vários fatores. O que a gente vai discutir agora é a hipertensão renovascular, porque ela relaciona o sistema renal, que a gente está vendo, com a hipertensão. Lembra que eu mostrei exatamente essa imagem na nossa última aula? E nessa imagem, o que a gente tem? A definição da hipertensão renovascular, porque ela é um tipo de hipertensão secundária, causada pela redução do fluxo sanguíneo a partir de uma obstrução na artéria renal. Essa obstrução, ela está destacada para você aí na imagem, ó, e a gente vai aumentar ela um bocadinho. Ela está destacada aí para você. Então, a partir dessa setinha verde que eu estou fazendo a bolotinha vermelha aí para você. O que você está vendo aqui? Aqui você está vendo um aumento da placa de ateroma. Esse aumento de placa de ateroma que você está vendo aqui na imagem, isso está diminuindo o fluxo sanguíneo. Essa diminuição do fluxo sanguíneo, que deveria chegar lá nos nossos rins, vai ser entendida pelos nossos baroreceptores, e esses baroreceptores vai mandar uma informação para a nossa glândula suprarrenal, para que essa glândula suprarrenal aumente a produção de aldosterona. Bem, para que isso seja uma verdade, esses baroreceptores estão ativando um sistema. Qual é o sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. Então, a diminuição do fluxo sanguíneo a partir de placa de ateroma na artéria coronária hiperestimula a aldosterona ao ativar o sistema hormonal de aldosterona que você já conhece. Então,
esse sistema renina-angiotensina-aldosterona é o que você, teoricamente, está vendo aqui. A nossa mácula densa, lembra dela? A mácula densa, ela está onde, queridos? No outro. No tubo convergido distal, próximo a qual polo? Vascular. Próximo ao polo vascular. E esse é um dos mecanismos para você avisar para o aparelho justaglomerular, para que esse aparelho justaglomerular libere a prorenina, que é convertida em renina, que vai estimular a produção de angiotensinogênio, certo? Lá pelo nosso rim, pelo nosso fígado. Então, o que você está vendo aqui, ó, é justamente essa ideia. A mácula densa, que está no túbulo contorcido distal, próximo ao polo vascular. Quando eu falo isso para você, é claro? Olha para cá e você não tem dúvida. O que a gente destacou aqui para você, ó, são essas células. E essas células é justamente a mácula densa. Olha que fotinha bonitinha essa. Ótima para estar na nossa prova, né? Aí você tem tudo isso aqui, ó, que é o nosso glomérulo, beleza? E essas células grandonas, você tem dois tipos de células, a gente não consegue identificar com precisão, mas aqui você tem tanto podócitos quanto células do sistema imune. E o objetivo é os vasos sanguíneos que chegam até aqui, que são as nossas arteriolas aferentes, viram os capilares e por desses capilares o sangue vem para cá. E esse espaço branco, como é que ele se chama? Espaço urinário, que se conversa, que se conecta com o túbulo contorcido proximal. E desce a alça de Henle no túbulo contorcido distal, tá aqui para você ele, ó. Próximo a esse polo, que é o polo vascular, porque é onde chega a arteríola aferente e sai a eferente, a gente tem essas células justapostas, que é uma do ladinho da outra, que é justamente a mácula densa. Ela entende a concentração de K+ e sódio que está no túbulo contorcido, e esse espaço que eu estou circulando para você de verde, que é esse espaço aqui? O espaço justaglomerular, que é o que vai produzir os hormônios. Bonitinho. E aí a gente volta então para cá, para você lembrar, ó. Então, o sódio, o cloro, o potássio, eles são compreendidos por essas células justaglomerulares da mácula densa, criando mecanismos de biosinalização para o aparelho justaglomerular liberar o que a gente precisa, que no caso é a renina. Bonitinho? Essa é uma possibilidade de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O outro é a partir dos nossos baroreceptores, que também vai estimular o aparelho justaglomerular a produzir renina, todo o processo até a glândula suprarrenal produzir a nossa aldosterona. E esse é o que a gente lembra. O nosso resuminho, que está em tudo quanto é lugar, né, esse slide. Então, no nosso rim, lá no aparelho justaglomerular, liberou a renina. Angiotensinogênio liberado pelo fígado foi convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, a partir da enzima conversora da angiotensina, que foi produzida pelo nosso pulmãozinho e também pelo nosso rim, em especial pelo nosso pulmão, transforma a 1 na 2. Esse ACE é a mesma coisa do que ECA, né? Enzima conversora da angiotensina. Beleza?
E a angiotensina 2 vai aonde? No córtex da glândula adrenal, para que você aumente a produção de quem? De aldosterona. E essa aldosterona vai lá nos túbulos contorcidos renais. E aqui você tem uma característica que ela será importante para a gente. Porque perceba que aqui nos túbulos contorcidos, você vai ter uma reabsorção de sódio, de cloro e de água e uma eliminação de quem? De potássio. E é exatamente a partir dessa ideia aqui, ó, que você vai pensar que o nosso rim, a partir de uma placa de ateroma, está causando hipertensão. Então, na hipertensão renovascular, a característica de diminuição de potássio da nossa corrente sanguínea é um fator de destaque. Entendeu o que eu disse? Então, perceba, a reabsorção de sódio e de cloro e, consequentemente, de água, aumenta o volume. O aumento do volume plasmático aumenta a pressão. Deu certo? Associado a isso, você vai perceber que existirá uma diminuição do potássio na corrente sanguínea, porque você está aumentando a excreção de potássio. Então, a diminuição do potássio, ela é algo importante para a gente, tanto na hipertensão renovascular, quanto no hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo. Daqui, ó, você tem uma discussão que é um pouquinho diferente e a lógica final é muito parecida. Porque aqui acontece a partir de um câncer. A partir da glândula suprarrenal. E esse câncer, esse conjunto de células faz com que a aldosterona seja hiperproduzida. Então, neste caso, você não tem um problema de artéria renal. Nesse caso, você tem um câncer, um adenoma, que está no córtex da glândula suprarrenal. E isso faz com que aumente a quantidade de aldosterona. E o restante, claro, a gente já está percebendo que aumentará a absorção de sódio, de cloro e de água, que aumentará a excreção de potássio. Significa que, tanto na hipertensão renovascular, quanto na hipertensão causada pelo excesso de aldosterona, a diminuição de potássio ela é ponto significativo. Não, então como é que eu vou separar uma da outra? Lembra que na hipertensão renovascular é placa de ateroma. Se é placa de ateroma, a pessoa está dislipidêmica. Aqui, no excesso de aldosterona, a pessoa não precisa de estar dislipidêmica. Então, aqui você tem uma hipertensão constante e uma falta de potássio constante, porque você tem uma hiperprodução de aldosterona constante. Não só em situações extremas, mas toda hora você libera. Então, perceba, ó, é uma condição caracterizada pela produção excessiva pelas glândulas suprarrenais. Tudo bem? E aí você tem essa característica. Nós temos basicamente dois tipos, né? Que é o tipo primário e secundário. E perceba que esse tipo primário, ele vai ser uma hiperplasia, causada então pelo aumento, né, da glândula lateral, da glândula adrenal, na maioria das vezes isso é bilateral, ou uma síndrome de Kohn.
associado ou não a um adenoma que produz aldosterona. O tipo secundário disso é devido a estímulos extraadrenais, que está associado com a hipertensão renovascular. Então, a hipertensão renovascular, ela causa o aumento da aldosterona. Fechou? Então, perceba que essas duas discussões, elas andam juntas. Bonitinho? Então, qual é a brincadeira que você não vai esquecer para isso, para esse primeiro momento? Você sempre vai pensar assim, ó. Quando você pensar no seu sistema circulatório, claro que você sabe que esse sistema circulatório, o nosso sangue, ele tem a parte sólida, que você conhece como células, e aí a gente tem glóbulos vermelhos, que você está cansado de ver, e a professora Emiliana te mostrou os glóbulos brancos. Bonitinho? E existe também o nosso plasma. E esse plasma, se você retira dele as enzimas responsáveis pelo processo de coagulação, o plasma agora ele é chamado de soro. A quantidade desse plasma é em torno de 4,5 litros e isso é normal. O nosso sistema circulatório, quando você pensa nos vasos sanguíneos, você sabe que esses vasos sanguíneos, você tem eles de grande calibre, de médio calibre e de pequeno calibre. Isso está relacionado com as nossas túnicas, lembra delas? Túnica íntima, túnica média e a túnica adventícia. E você sabe que os nossos vasos sanguíneos, nós temos aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. E esses 4,5 litros de sangue percorre esses 100 mil quilômetros. Tá. Se alguma coisa faz com que exista aumento desse volume, 5 litros, 5,5 litros, nesse mesmo volume, nesse mesmo comprimento, nessa mesma área, isso aumenta a pressão. Então, o aumento da pressão, ela está, eu poderia até usar a palavra correlacionada com o aumento do volume. E aí, acho que ficou claro para você, pelo menos espero que sim, que o seu rim, ele vai controlar o volume plasmático. E aí nós temos alguns hormônios que fazem esse controle do volume plasmático. Lembra? O hormônio antidiurético. E agora a gente está pensando na aldosterona. Por quê? Esse hormônio antidiurético e essa aldosterona, eles vão controlar o processo de reabsorção de íons. Quais íons a gente está pensando? Sódio, potássio, cloro. E esses íons reabsorvendo ou não, está relacionado com reabsorção de água. Claro que acontecerá por osmose. A gente pode associar essa brincadeira aqui com um monte de outras patologias que a gente já estudou. Então, quando você olha, por exemplo, para sistema excretor, que é o que a gente está pensando agora no nosso rim, você também tem que associar
o nosso sistema digestivo, principalmente com as suas glândulas anexas. E aí a gente está pensando basicamente em qual órgão? Fígado. Porque você sabe que as excretas nitrogenadas são produzidas aqui, principalmente. Quando a gente pensa em NH4 e quando a gente pensa em urânio. Bonitinho? E aí o nosso rim tinha que jogar isso fora, ou deve jogar isso fora. Quando a pessoa tem insuficiência renal, lembra dela? O que a gente está pensando? Que o nosso rim, ele é formado por corpúsculos renais. A gente tem quase 2 bi de corpúsculos renais nos 2 rins. É tipo corpúsculo renal que não acaba mais. E você sabe que existe uma célula que fica lá no nosso glomérulo. Como é que chama essa célula? Podócitos. E também você sabe que o estresse oxidativo enrijece as membranas dos podócitos a partir da peroxidação lipídica. E aí você aumenta a dificuldade do transporte iônico e de água. Então, as substâncias elas deixam de ir para o espaço urinário. E você entende isso como insuficiência renal. E aí você também já sabe que a insuficiência renal tem vários graus. Lembra? A, B, C, né? Que é 1, 2, 3A, 3B e 4. E quando chega lá no 3A e no 4, 3B e no 4, a pessoa tem que fazer hemodiálise. E isso é muito sério. Muito sério. Como sério é? Do caralho. Aí agora eu vou dar um testemunho muito triste e legal. Legal pela parte científica, triste pela parte familiar. O meu tio, eu não tive aula semana passada exatamente por isso que faleceu. Ele começou, e a coisa é muito doida. Ele começa com câncer de próstata. Aí faz terapia, faz cirurgia, tira não sei o que lá. Da próstata foi para o intestino. Aí faz cirurgia, tira. Do intestino vai para fígado. E quando vai para fígado, foi agora recentemente descobriu o fígado deixa de fazer, de metabolizar um monte de coisa. Aí vai para a UTI. E foi engraçado, porque o médico da UTI era ex-aluno aqui, né? Foi aluno meu. E aí na sexta, isso aconteceu quarta passada? Então, na sexta retrasada, eu estava aqui trabalhando, me chamaram lá na UTI, porque o resto da família queria que eu desse o aval se ia fazer ou não, se ia continuar os procedimentos ou se ia deixar Jesus agir. Era essa a brincadeira. Aí eu falei, não, você está na hora dele abraçar o Senhor, deixa ele ir. Estava com 85 anos e estava absolutamente sofrendo. Aí o que acontece? Como o fígado da pessoa para de funcionar, o sistema excretor para de funcionar também. Aí tem que fazer hemodiálise. A quimioterapia faz com que os vasos sanguíneos da pessoa, não sei se você tem alguém que faz ou fez ou vai ou fará quimioterapia, mas faz com que os vasos sanguíneos da pessoa comecem a colabar, que é juntar um no outro. E aí corre-se um risco muito grande de passar catéter e estourar vaso sanguíneo. Passa catéter central. Então é tipo, as artérias importantes para o nosso corpo da pessoa pode ser danificada. Então, pessoas que têm câncer e vai fazer quimioterapia, as artérias ficam extremamente fracas. Muito fracas. E aí, se for passar catéter para fazer hemodiálise, a chance da lesão artérias é altíssima. E aí foi por isso, exatamente por isso, que eu e o filho dele sugeriu que não fizesse a hemodiálise, porque é algo paliativo, não tem cura, vai ter que fazer hemodiálise um dia sim, um dia não, tem que passar catéter quase um dia sim, um dia não, era só para sofrer.
E aí o que acontece? Quando o rim ele para de funcionar, a pessoa, e o fígado para de funcionar, a primeira característica, e aí a gente discutiu exatamente isso, a pessoa vai ficar equitérica, lembra da epitelismo? Então você vai ter lá o aumento da degradação da bilirrubina, da biliverdina, a biliverdina vai sendo convertida em bilirrubina, e a bilirrubina deveria ser conjugada no fígado, em bilirrubina direta, para ir lá para o intestino delgado. Beleza. Aí, quais eram as cores da fezes do meu time? Brancas. A urina, extremamente Coca-Cola. Entendeu? Aí, claro, e aí você tem que pensar, se isso não está acontecendo, a conjugação da bilirrubina não está acontecendo, você acha que o ciclo da ureia está acontecendo? Não, porque acontece no mesmo lugar, a célula está fodida, está morta. Aí não acontece também a outra coisa, né, que é a produção da ureia. E aí, o que acontece é, o rim para de funcionar consequentemente. E aí não tem o que fazer, a não ser diálise. E a hemodiálise é algo paliativo. Ou melhora rim, faz transplante de rim e melhora, ou deixa a pessoa descansar. Faz a passagem lá e foi isso que a gente decidiu, né? Junto com o médico, não, deixa eu lá. E ainda, aí a previsão, isso foi na sexta-feira, a previsão é que ele falecesse no domingo. Só que ele é resistente para falecer na quarta-feira. Muito mal. Aí não faz mais xixi, faz muito pouquinho, não come mais nada, extremamente amarelo. Caraca. E é exatamente isso que a gente está estudando. Por que eu estou contando isso? Porque isso acontece todo dia em UTI. Todo dia, toda hora. Tinha mais 3 lá, do lado. Não é uma coisinha. E eu pensei que, ixi, um monte vai morrer aqui. Ele não tem que ser diferente. Entendeu a brincadeira? Então, a hipertensão arterial é exatamente essa ideia. Essa ideia de, se você compromete o seu rim, a UTI ela vem assim, muito rapidamente. Porque o aumento das excretas nitrogenadas, aumento de pressão arterial, etc., ela vem de forma muito rápida. E aí não tem muito o que fazer a não ser, claro, coisas paliativas. Deu certo? Deu certo. Outra coisa importante, outra patologia. Litíase renal, também conhecida como cálculos renais. Os cálculos renais ou pedras renais, está lá um desenho, um esqueminha para você. Diz que isso dói tanto quanto o parto, né, que é uma dor insuportável. Eu nunca tive, não sei se você já teve. Mentira, mas você vai tendo pedras, e essas pedras elas são formadas a partir de variação de pH. Então, tá lá. A litíase renal, também conhecida como nefrolitíase ou cálculos renais, é uma condição caracterizada por pedras nos rins. E aí, claro que a gente está pensando em cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter. E chega na bexiga e muitas vezes consegue ou não expelir isso via uretra, lógico. Mas é produzido lá. E aí a gente está visualizando que isso está relacionado com pH urinário. Então, altas concentrações de soluto relacionado com pH é uma condição crucial no desenvolvimento desses cálculos. E claro que você já também estudou isso comigo, e quando você pensa em pH, você está pensando na concentração de H+, que está em qualquer fluido. Isso, claro, significa urina. Então, o oxalato de cálcio, ele é a principal molécula para a formação, para agregar e formar os cálculos renais, que são as pedras renais. E a variação desse pH faz com que o oxalato de cálcio, que é aí a fórmula para você, né? 4 oxigênio, 2 carbonos e o cálcio, eles vão formando cristais. Esse cristal vai grudando no outro, grudando no outro, grudando no outro, e ele fica muito pontiagudo. Ele não fica uma bolotinha, ele fica tipo uma estrela. E aí é muito mais difícil de você expelir. Então, quando você olha para isso, ó, não é uma bolotinha perfeita que vai sair rolando, não. E dependendo do tamanho disso, é mais fácil ou mais difícil de expelir.
né? Claro. E aí muitas vezes você tem que vir até com laser para tentar quebrar isso e para tentar expelir com maior dificuldade. Outro é o nosso próprio ácido úrico. Lembra que o ácido úrico ele se precipita, e eu já até mostrei isso para vocês. E essa precipitação do ácido úrico também está lá no sistema renal, porque a gente libera ele no sistema renal, ajuda a formação dessas pedras. Então, pessoas que têm gota têm maior chance de ter pedras renais. Fechou? Então, essas duas moléculas. Um pouco salada de coelho. Da definição? Então, isso. Então, essas duas moléculas, o oxalato de cálcio e o ácido úrico, são moléculas importantes, são moléculas chaves disso. E aí, claro que dói pra caramba, e a vida não tem muito jeito, né? Então, dor intensa, hematura, náuseas e vômitos, urgência urinária, infecção urinária, são características de quem tem pedra e o pH está extremamente associado com isso. E uma outra síndrome importante para vocês é a síndrome de Laporte. É uma doença genética. E ela afeta a membrana basal do glomérulo, resultando em hematúria, proteúria e insuficiência renal. E isso faz com que haja problemas de cognição, problemas de malformação, e a ideia é essa. Ó. Dá uma olhadinha nisso. Isso é um corte histológico de uma biópsia de quem tem a síndrome de Alport. É uma doença recessiva. E aí eu queria que você tentasse encontrar aí, ó, o nosso corpúsculo renal. Né? A gente está aqui, ó, vou circular em branquinho para você. Olha um aqui. Aqui era quase um ovo. Então você consegue perceber que destrói literalmente a nossa célula, né? O nosso corpúsculo renal. E claro que as consequências elas não são muito legais. Então, você tem presença de sangue na urina, presença de muita proteína na urina, e à medida que os rins vai crescendo, isso vai aumentando, você vai tendo uma insuficiência renal. A característica para você descobrir se esse paciente tem ou não síndrome de Alport é isso. É um risco no olho. Isso é graças a substâncias tóxicas que não são eliminadas. Então a pessoa tem perda auditiva e muitas vezes uma linha esbranquiçada no olho. Bonitinho, queridos? Fechou na sua cabecinha? Então, ó, dessas patologias, é muito interessante que você lembre para a nossa prova as duas primeiras. Tá bom? A hipertensão renovascular e o hiperaldosteronismo. Porque relaciona muito com o que a gente está discutindo, que é hipertensão, que é sistema renal. Então, é tudo aquilo que a gente já discutiu. E eu acho que é bastante legal isso, ter isso em mente para vocês. Assim, nossa, olha a pessoa, ela está doente. Bonitinho? Vai estar lá em alguma prova. Essa dica foi importante. Vai estar lá, vai estar lá. Vai estar lá. A gente não tem preguiça, tem? Que sacanagem, o cara não para. É uma máquina de dar aula.
Mil artigos. Agora a gente já vai entrar na nossa última discussão, que é gigantesca. Eu acho que a gente está chegando ao final, graças a Deus. É porque, na verdade, o teste do pezinho está relacionado com muitas aminoacidopatias. Esse é meio chato. Mas eu queria te mostrar duas que são importantes. Ó, quando você olha para o teste do pezinho, algumas patologias são diagnosticadas e você tem que, né? Doença falciforme, deficiência da biotina, fenilcetonúria, fibrose cística, hiperplasia, adrenal congênita, isso tem aumento de aldosterona, hipotireoidismo congênito, aí você vai ter problemas de T3, T4, etc. Mas dentre elas eu quero chamar a atenção para uma em especial, que eu acho que a gente já até discutiu um pouquinho, que é a fenilcetonúria. Já falou um pouquinho? Vocês já viram, eu vou passar um vídeo para vocês, que não é um vídeo muito bonitinho, mas ele é bastante demonstrativo. Eu vou te ajudando aqui a visualizar esse vídeo. Não sei se eu já passei isso para você. Se sim, assista de novo, se não, é a primeira vez. Claro que hoje isso é proibido, mas ele está falando primeiro, né? Da fenilcetonúria. Hoje não pode mais fazer esses tipos de experimento, então isso aconteceu há várias décadas atrás. Mas a gente vai visualizar uma criancinha que tem deficiência em uma enzima. E essa deficiência nessa enzima causa a fenilcetonúria. Então, ela foi admitida no hospital para confirmar as observações da mãe. Então, aqui ele só está falando que essa criança, ela... Deixa eu voltar aqui para você visualizar. Dois anos de dieta. Então, foi uma dieta com baixa fenilalanina e depois uma dieta com muita fenilalanina, e você vai entender por quê. O que acontece? Deixa eu passar para frente que você vai entender. Olha só, então o comportamento do paciente numa dieta com baixa fenilalanina. Fenilalanina é um aminoácido. Tá? Então, você está vendo a criancinha. Essa criancinha, perceba, ela está com movimentos finos. Ela consegue pegar a chave, ela brinca, responde a estímulos. Então, lembra que é baixa quantidade de fenilalanina. Ela é meio revoltada. E aí o que vai acontecer é a gente vai aumentar a dose de fenilalanina, que é o aminoácido. Então tá lá. Para uma dieta que foi adicionado 4 miligramas de fenilalanina por dia. O comportamento depois de 3 dias com esse regime. Então, ela começa a não responder a estímulos. Você vai perceber que ela começa a babar. Ela vai ter dificuldade em caminhar, porque está faltando uma única enzima no corpo dessa criança. É o teste do pezinho, claro, verifica se essa pessoa tem ou não essa enzima, e se não tiver, a gente tem que adequar a dieta. Tá? Se adequa a dieta, ou seja, se essa pessoa fica restrita a esse aminoácido, fenilalanina,
ela tem uma vida praticamente normal. Se essa criança, ela tem ela começa a ter retardo mental, pouca resposta a estímulos, começa a falar. E você vai perceber que isso vai piorando, porque a gente vai aumentando aqui as doses de fenilalanina para corroborar a ideia, que só um primeiro experimento pensa nisso. Ninguém sabia ainda o que era fenilalanina, ninguém sabia nada. Só que a mãe falava, nossa, quando essa criança tem determinada coisa, ela tem mais 2 dias, depois do mesmo regime, 4 miligramas dia de fenilalanina. E depois a gente vai fazer exatamente o contrário. Vai tirando a fenilalanina e ela vai voltando ao normal. Olha, pessoal, só vai piorando. Então eu vou passar para frente. Precisa. Vai piorando, não tem mais estímulos. Depois a gente está retirando a fenilalanina de novo. E a criancinha volta a ser feliz. Essa é uma ideia importante para que a gente tenha, para que a gente veja a importância das enzimas no nosso corpo. Então, qual é a discussão? A discussão é a enzima deficiente é a fenilalanina hidroxilase. Essa fenilalanina hidroxilase, ela é bastante importante. Por quê? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. São 2 aminoácidos. Esse aminoácido é a fenilalanina. E esse outro aminoácido é a tirosina. Olha quanto que coisa genial. Essa é a tirosina. Aí você fala assim, eu preciso dessa enzima, fenilalanina hidroxilase, para fazer a conversão, né? Ajudar na conversão da fenilalanina em tirosina e até muitas vezes da tirosina em fenilalanina. Mas é principalmente da fenilalanina em tirosina. Mas qual é a brincadeira? Por que você precisa de tirosina? Olha para isso. Olha para o primeiro aminoácido. Tirosina. Então, a gente pensou na fenilalanina produzindo a tirosina, certo? Aí a tirosina, ela é base para DOPA. Então, se você compara, e eu vou fazer isso com você rapidinho, ó. Qual é a diferença da tirosina para a DOPA? Tá aqui, ó. Essa hidroxila. A DOPA forma a dopamina. Qual é a diferença? Tá aqui, ó. A ausência do ácido carboxílico. Aí você transforma a DOPA em dopamina. A dopamina, ela é convertida em noradrenalina. Qual é a diferença? Tá aqui, ó. Essa hidroxila. E a noradrenalina é convertida em adrenalina. Qual é a diferença? Tá aqui, ó. Esse CH3. Então, eu preciso de tirosina para a produção de neurotransmissores. Se eu não tenho neurotransmissores, claro que isso dificulta a minha sinapse. Entendeu a brincadeira? Aí o que a gente tem? Olha só. A fenilalanina, se ela não for consumida, ela vira fenilpiruvato, e o fenilpiruvato vai virar o fenilacetato e o fenilactato para a gente liberar isso na corrente sanguínea, quando você tem excesso de fenilalanina. Então essa fenilalanina ela tem que ser consumida, porque senão ela vai virar coisas que são tóxicas. E essas coisas que são tóxicas causa a patologia fenilcetonúria. Entendeu a brincadeira? E aí a fenilcetonúria, como acho que você já percebeu, causa alguns impactos bastante graves na vida do paciente. Então o teste do pezinho serve para a gente avaliar se a pessoa tem ou não deficiência na enzima fenilalanina hidroxilase. Se tiver essa deficiência, ela terá fenilcetonúria. Bonitinho? Outras patologias que a gente não vai discutir, mas
né? Deficiência de biotina. Aí a pessoa fica cheia de sardinhas, etc. Meu Deus, o que será isso? É algo bastante comum. A hiperplasia adrenal, isso são todas características que a gente visualiza a partir do teste do pezinho. Tá bom? A gente não vai discutir isso porque você vai ter que visualizar isso muito na clínica. Na clínica. E aí acho que visualizando lá é mais legal. O que falta para a gente acabar com? Embriologia do sistema excretor. Olha que delícia! Aí o que a gente vai fazer então? Brincar de embriologia do sistema excretor. Eu vou mostrar, tentar achar aqui agora o vídeo para vocês, uma videoaula que eu fiz há um tempo atrás, aí eu vou disponibilizar para vocês. E aí, eu acho que fica mais lógico. Aí na próxima semana, na quarta-feira, a gente finaliza isso. Aí tá bom. Aí na outra semana você já tem provas. A prova de vocês foi que dia? 27.